Bom dia, jovens, tudo bem? Nós chegamos no capítulo 24 e eu queria fazer uma rápida recapitulação do que a gente viu até agora. No capítulo 21 de Atos, Paulo foi preso no templo. No capítulo 22, ele teve que prestar contas diante do conselho, ele teve que falar sobre as acusações. E é interessante, no capítulo 22, ele parece com o capítulo 6 de Atos, que foi quando Estevão foi morto. Estevão também precisou prestar contas diante do conselho. A minha gatinha. E lá diante do conselho ele foi morto. No capítulo 23, ele continua, no dia seguinte, ele continua esse discurso que ele estava dando diante de Ananias. E hoje no capítulo 24, depois de ele falar sobre as suas acusações no conselho diante de Ananias, Paulo ele foi encaminhado até o governador Félix. Se você ler, tem lá escrito governador Félix. E o que acontece nesse capítulo? Paulo agora ele precisa falar a respeito das acusações, porém Paulo ele não está somente diante do governador. Paulo está diante dos anciões, Paulo está diante de Ananias e Paulo está diante do advogado dos judeus. O nome dele aqui, vou até pegar. Tertúlio. Tertúlio é o nome desse advogado. Estava dando uma lida sobre ele. Muito provavelmente ele foi um filho gerado durante a dispersão dos judeus. E ele é um filho que conhece da lei romana. Ele era um judeu que conhecia da lei romana e sabia falar muito bem o latim. Por isso que ele foi convidado a fazer as acusações contra Paulo. E aproveitando isso, eu queria falar a vocês a respeito de acusações. É certo que todos nós somos acusados pelo diabo por alguma coisa. Todas as vezes o diabo tenta nos acusar sobre algo. E muitas das vezes ele chega diante dos nossos pensamentos, diante de nós, e fala, lembra tal coisa, sabe tal coisa. E eu fico impressionado com o nosso Deus. Se a gente for pensar em acusações, no livro de Jó, ele fala assim, quem me dera eu tivesse um advogado para julgar as minhas causas. Diante daquele turbilhão de coisas que Jó estava passando, ele sentiu falta de um advogado. E Paulo aqui, ele está diante da presença do governador, sem nenhum advogado, sem ninguém para julgar a causa dele, diante do governador. Paulo já entendia que ele estava sendo encaminhado para a reta final daquilo que Deus chamou ele. Por quê? Porque Paulo, a partir dali, ele é preso, ele fica 2 anos na prisão, enquanto, se você analisar no final desse capítulo, vai falar que o governador Félix estava esperando que Paulo pagasse uma propina, um suborno, para que meio que agilizasse as coisas, mas isso não aconteceu. E eu gosto muito, muito, muito do texto de 1 João 2, que ele diz, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se pecar, há um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Esse texto ele fala muito a respeito daquilo que muitas das vezes o diabo está tentando fazer, que é jogar acusações na sua mente. Mas você tem um advogado, e esse advogado você pode chamar a qualquer momento. Esse advogado você pode chamar a qualquer hora, porque ele vai estar pronto a te atender. Ele vai estar pronto a falar por você diante de Deus. Ele vai estar pronto para justificar, porque você é justificado. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Por isso que Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a sua vida.
Todas as vezes que você for levado ao julgamento da sua mente, ao julgamento do seu raciocínio, e o diabo querer colocar as acusações, lembre-se que há um advogado que você pode chamar e você será justificado. Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia e leia mais sobre esse capítulo que é muito bom. Deus abençoe.